E se eu te contasse que uma mãe foi capaz de matar 3 mulheres por acreditar que estava salvando o próprio filho da morte? Pois é, em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto jovens estavam sendo convocados para lutar pela Itália, essa mãe estava convencida de que o destino tinha decidido levar o filho dela. E para impedir isso, ela decidiu agir. Então ela dopava as vítimas, matava com um machado, esquartejava os corpos e dissolvia tudo com 7 quilos de solda cáustica. E o que ela fazia com isso e com o sangue desidratado das suas vítimas, você não vai acreditar. O nome dela era Leonarda Cianciulli e essa é uma das histórias mais perturbadoras da Itália. Mas deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso sobre uma serial killer da Itália. E eu tô aqui pensando se eu devo fazer talvez um quadro sobre serial killers espalhados pelo mundo. Contar um caso de cada um, o que vocês acham? Mas antes, se você puder já deixar o seu like nesse comecinho, ajuda muito o YouTube a entregar, entender que o vídeo é relevante. E se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você também não acompanha a gente nas outras redes, corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora, porque o caso tá pesado hoje. Leonarda Cianciulli nasceu em 14 de abril de 1894 em Montella, no sul da Itália. Mas antes mesmo de existir a sua história, ela já foi marcada por violência. A sua mãe, Serafina Manaro, tinha apenas 14 anos quando foi estuprada por um homem chamado Salvatore. Naquela época, final do século XIX, não existia debate sobre abuso, não existia acolhimento para a vítima, então, tipo assim, coisas básicas hoje não fazia parte daquela realidade. Quando o corpo da Serafina começou a mudar, a barriga começou a crescer, ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e lidou com aquilo sozinha até que a família descobrisse. E a solução encontrada foi obrigá-la a se casar com o agressor. Não se tratava de justiça naquela época, e sim de honrar a família. A Serafina foi criada em uma família rica, então ela tinha empregadas, e de repente tudo mudou. Ela se viu sendo obrigada a lavar, passar, cozinhar, cuidar de um marido que era o seu estuprador. O Salvatore humilhava ela constantemente e, obviamente, ele não seria um marido gentil depois do casamento, né? E os estupros continuaram acontecendo quase todos os dias. E foi justamente nesse ambiente em que a Leonarda nasceu e a mãe nunca escondeu que a odiava. A Serafina culpava a Leonarda por absolutamente tudo, pela vida perdida, pelo casamento obrigado, pela vergonha, enfim, pela vida dela ter se tornado a desgraça que se tornou. Durante um determinado tempo, Salvatore, ele adoeceu, acabou morrendo, a Serafina casou de novo, teve outros filhos e dessa vez, filhos desejados. Então eles cresceram com carinho, atenção, estabilidade, tudo que a Leonarda não tinha. Para ela sobrava só o desprezo. A Serafina dizia que ainda grávida, ela foi amaldiçoada por uma mulher que era bruxa, então a Leonarda carregava essa maldição ainda dentro do ventre da mãe dela. Não querendo justificar o que vai vir depois disso, que é pesado, mas uma criança crescer ouvindo tudo isso não chega apenas a ser uma crueldade, né? Mas também uma formação de identidade. Aos 13 anos, a Leonarda tentou tirar a vida 3 vezes. 2 foi tentando se enforcar, uma ela foi encontrada a tempo e na outra a corda arrebentou. E na terceira vez, ela tentou ingerir cacos de vidro, esperando que ela sangrasse até morrer, mas não morreu. Então ela começou a se apegar no misticismo, né? Ela se consultava com feiticeiras, com mulheres que na época diziam prever o futuro, e uma dessas mulheres falou que ela teria um casamento e vários filhos, o que era um desejo muito profundo da Leonarda, porque ela queria construir uma família e dar para os filhos dela aquilo que ela não teve. Porém, entretanto, todavia, essa feiticeira disse que os filhos dela morreriam todos jovens. Uma outra mulher que lia mãos, né, chegou a dizer algo para Leonarda que ficou cravada na memória dela. Ela falou que na mão esquerda ela via manicômio judiciário e na mão direita ela via prisão. Palavras que mais pra frente acabou se tornando uma profecia. Quando a Leonarda chegou na idade de se casar, a mãe dela tentou fazer um casamento arranjado ali com um primo rico, porque naquela época era comum unir patrimônios, né? A Leonarda recusou esse casamento arranjado e em 1917 ela conheceu um homem chamado Rafael Passardi, que era um cartorário, um homem simples, sem riquezas. E rapidamente ela se casou com ele, muito mais pela vontade de sair de casa do que com essa questão de juntar patrimônios, de riqueza, enfim, até porque ele também não tinha, né? A mãe dela ficou furiosa e antes de que elas cortassem vínculos completamente, a mãe dela lançou umas palavras para ela que ela entendeu como mais uma maldição.
A Serafina disse que ela seria extremamente infeliz até o dia da sua morte. O casamento não foi estável e em 1921 a Leonarda foi presa por aplicar golpes em pessoas vulneráveis e idosos. Em 1927 ela foi solta e o casal começou a mudar de cidade a cidade para tentar recomeçar. Em uma dessas cidades passou um furacão que destruiu a casa onde eles moravam. E isso na cabeça da Leonarda fazia muito sentido de que a maldição que ela carregava estava se mostrando ser verdadeira. Mas nada foi tão devastador quanto as gestações que começaram, porque a Leonarda engravidou 13 vezes. 3 terminaram em abortos espontâneos e 10 filhos morreram enquanto ainda eram bebês. A cada morte que acontecia confirmava então a profecia que a cartomante havia feito e cada enterro mostrava que algo sobrenatural rondava a Leonarda. Desesperada, ela procurou uma outra feiticeira que realizou um ritual para quebrar a maldição. E depois disso nasceu seu primeiro filho, o Giuseppe, e ele sobreviveu. Ele era forte, era saudável, e depois ainda vieram mais 3, o Bernardo, o Bianchio e a Norma. Mas, obviamente, a obsessão já estava instalada e ela se tornou completamente protetora, uma mãe super protetora, principalmente com o primeiro filho. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. A Itália se aliou aos nazistas e jovens eram convocados para lutar. O Giuseppe tinha 18 anos, idade exata para a convocação. E para Leonarda aquilo era a profecia se cumprindo. Ela entrou em pânico absoluto. Passou a estudar magia, ocultismo, desenvolveu a convicção de que poderia trocar uma vida por outra. Um sacrifício garantindo a sobrevivência do seu filho. Entre 1939 a 1940, ela tirou a vida de 3 mulheres. A primeira mulher escolhida foi Faustina Setti, uma senhora de 73 anos, solteira e extremamente solitária. Ela frequentava a loja da Leonarda, conversava com ela, confiava nela. A Faustina ainda alimentava o sonho de se casar, de encontrar um companheiro para o fim da vida. E a Leonarda percebeu que ali tinha uma oportunidade perfeita. Ela disse para a idosa que conhecia um pretendente perfeito, um homem honrado, ideal para o perfil dela. E ela convenceu ela de viajar para uma outra cidade para conhecer esse tal homem. E com tudo planejado, ela orientou que a Faustina escrevesse cartas aos parentes, avisando que se ausentaria por alguns dias. Ela também falou para a Faustina deixar essas cartas com ela, que ela encaminharia aos parentes depois da viagem, o que evitaria que as pessoas procurassem a Faustina cedo demais. Nessa carta, ela também orientou a ser escrito que a Faustina deixaria os seus móveis e seus pertences aos cuidados da Leonarda, porque seriam vendidos e depois o dinheiro seria encaminhado para ela onde quer que ela estivesse. A Faustina confiou e no dia da partida passou na casa da Leonarda para deixar as cartas e agradecer por tudo. A Leonarda ofereceu uma taça de vinho para que elas comemorassem então, só que esse vinho estava batizado com sedativo. Rapidamente a Faustina perdeu a consciência e a Leonarda tirou a vida dela com um machado. Depois do assassinato, ela esquartejou o corpo em 9 partes. Ela colocou os pedaços dentro de uma grande panela com aproximadamente 7 quilos de solda cáustica. Ela cozinhou até que a carne e a gordura se transformassem em uma massa espessa. Essa massa foi manipulada e transformada em sabão. O sangue foi coletado em uma bacia, deixando coagular e depois levado ao forno para desidratar. Quando secou, foi moído e incorporado em receitas de bolos e biscoitos que a Leonarda serviu para os vizinhos que frequentavam a sua loja. E ela também ofereceu ao filho. Ela acreditava fielmente que aquele era o sacrifício necessário para proteger o filho da guerra. Mas nem o bolo e nem o sabão ficaram como ela esperava, e para Leonarda aquilo significava que o ritual não tinha sido forte o suficiente. 10 meses depois, ela escolheu uma outra mulher, a Francesca Soave, de 55 anos. Assim como a Faustina, ela também era uma mulher solitária e a Leonarda então só repetiu o padrão com precisão. Ela disse que havia encontrado um emprego excelente para ela e em uma faculdade localizada em outra cidade e convenceu-a de que precisava agir super rápido para não perder a oportunidade. Novamente, então, ela convenceu a Francesca a escrever cartas para os parentes falando da viagem e fez ela prometer que não
não contaria nada até o momento da partida. E assim como anteriormente, ela também orientou a Francesca a deixar os seus pertences sob os seus cuidados e a Francesca seguiu à risca as orientações. No dia da partida, ela foi até a casa da Leonarda para entregar as cartas, só que ela tinha comentado com um vizinho sobre essa viagem, né? E isso mais pra frente vai ter um peso que vocês vão ver. Assim como antes, ela tomou o vinho, desmaiou em seguida e foi morta da mesma forma, com um machado, teve o corpo esquartejado, teve então as suas partes ali cozinhadas para virar sabão e depois o sangue que foi coagulado e virado pó para bolo. Ai, gente, horrível, né? Dessa vez, segundo os relatos da própria Leonarda, o resultado ficou bem melhor, mas ela precisava garantir uma proteção definitiva para o filho. E é aí que entra a terceira vítima, a Virginia Capciotto. Eu não sei se é assim que fala os nomes, tá? Se eu estiver errando, desculpa, mas, enfim, ela era uma cantora de ópera de 50 anos. Só que diferente das outras vítimas, a Virginia, ela não era solitária, muito pelo contrário, ela era muito querida na sociedade, ela tinha família, ela tinha amigos próximos, completamente diferente da vida solitária das outras duas, né? Pra Virginia, a Leonarda falou que tinha uma oportunidade de trabalho em um teatro em uma outra cidade e essa oportunidade parecia bem legítima. A Virginia então contou para sua irmã Albertina e foi até a casa da Leonarda no dia da partida. Mesmo modus operandi, ela foi até a casa da Leonarda e entregou as cartas, recebeu uma taça de vinho e perdeu a consciência. A Leonarda repetiu o processo com frieza, assassinou a machadadas, esquartejou o corpo e utilizou soda cáustica para dissolver os restos. Depois, em depoimento, ela afirmou que a gordura da Virginia era branca e de boa qualidade, diferente da gordura das duas primeiras vítimas, que ela descreveu como amarelada e espessa. Ela disse que os bolos feitos com ela foram os melhores que ela já havia preparado. E aí ela declarou uma frase que ecoou sobre décadas, de que aquela mulher era verdadeiramente doce. Só que a Virginia não era totalmente invisível como as outras, né? Então, dias depois do desaparecimento, a irmã dela ficou bastante preocupada e foi até a polícia dar queixa, né, do sumiço da irmã. Além disso, ela falou para a polícia que a última pessoa que a Virginia tinha estado era com a Leonarda. Bom, aí a polícia começou a ligar, né? 3 mulheres desaparecidas. Todas vistas pela última vez com a Leonarda. Todas elas deixando seus pertences sob responsabilidade da Leonarda. Só tinha um pequeno problema. A Leonarda era conhecida como uma senhora pequena, simpática, dona de uma loja respeitada, então para os investigadores parecia impossível que ela tivesse força física para tirar a vida de 3 mulheres. Então, seguindo essa linha, o principal suspeito do caso foi o filho mais velho dela. Quando ele foi preso, a Leonarda entrou em desespero, correu até a delegacia e confessou todos os crimes, exigindo então a liberdade do seu filho. A confissão foi detalhada. Ela explicou como que ela dopava as vítimas, como utilizava o machado, como cortava os corpos, como dissolvia na soda cáustica, como transformava a gordura em sabão e o sangue em ingredientes para bolo. Mesmo assim, houve descrença. Então, no dia do julgamento, a Leonarda foi levada até um necrotério para provar que ela sabia fazer aquilo que ela estava falando. E diante das autoridades, utilizando uma faca e uma serra, ela desmembrou um corpo em aproximadamente 12 minutos. Era a prova prática, né? E uma psiquiatra avaliou ela como não tendo consciência plena do que estava acontecendo, né? Então, que ela realmente acreditava que ela estava salvando o filho fazendo esse sacrifício. Mesmo com esse laudo, ela foi considerada responsável pelos seus atos. Durante o julgamento, ela nunca demonstrou um arrependimento genuíno. Ela falava dos assassinatos com frieza técnica, detalhando o processo químico da soda cáustica, explicando como que a gordura reagia, descrevendo até as texturas. Sobre a Virginia, a terceira vítima, ela disse que a gordura era branca e de melhor qualidade, como eu já disse anteriormente, diferente das outras. E ela comentou que os bolos ficaram muito melhores. Em 1946, a Leonarda foi condenada a cumprir 30 anos de prisão e 3 anos em um hospital psiquiátrico criminal. Ela então foi levada para o manicômio judiciário e a previsão daquela cartomante se cumpria certamente. Mão direita, prisão, mão esquerda, manicômio judiciário. Na instituição, a Leonarda escreveu um manuscrito autobiográfico chamado Confessions of the Improved Soul, ou Confissões de uma Alma Amargurada. E nele, ela relatava sua vida sob a perspectiva de alguém que sempre se sentiu amaldiçoada desde o nascimento. Não se descrevia como um monstro.
ela se descrevia como uma vítima do destino. A Leonarda morreu no dia 15 de outubro de 1970, aos 76 anos. Alguns dos seus utensílios usados nos crimes, um machado, a panela, ferramentas, estão expostos até hoje no Museu Criminológico de Roma. Objetos comuns domésticos banais, mas que tinham um sentido muito perturbador. A Leonarda não se via como uma assassina, mas sim como uma mãe super protetora. Talvez a história dela não se resuma apenas em gorduras humanas fazendo sabão ou sangue usado para fazer bolos, mas uma infância traumática, uma superstição, uma obsessão que acabou sem freio. No fim, ela acreditava que estavam trocando vidas, mas ela não pensou em nenhum momento das 3 mulheres que perderam as suas, né? Ela fielmente acreditava que estava protegendo o filho e talvez estava só cumprindo a sua profecia.